Boas malta, daqui fala Emanuel Tomé, ou também conhecido como Mr. Darklighter 66. Hoje o podcast, esperemos que não se estenda demasiado. Para já vou pôr a tempo indeterminado a situação do fanwrite para o Last Jedi e o Rise of the Skywalker. Muito provavelmente, até como vos disse no podcast anterior, devo tentar fazer um podcast de 1 hora a tentar salientar ideias, concepts, planetas, characters que queira ver e em todos os 3 filmes, de modo a não aborrecer ninguém com 1 hora de fanfic por filme. Pronto, meus amigos, amanhã provavelmente finalmente vou começar a jogar o Miles Morales para a PS4, emprestado pelo meu bro Pedro, e com isso posto e sabendo que vilões como o Rhino vão regressar e o Tinkerer vai ser o vilão principal do jogo e assim, e há até pistas para obviamente o Prowler aparecer, decidi fazer então uma situação de fazer a minha própria lista de coisas. Não digo que queira ver na própria sequela do Homem-Aranha da Marvel da PS4 que vai sair para a PlayStation 5. Isso possivelmente até pode ir para o tipo do vídeo. Mas como vocês sabem, eu sou um apaixonado por Rogues Gallery, por vilões. Pá, simplesmente gosto. Acho que normalmente um bom herói, normalmente dizem que um bom homem tem uma boa mulher por trás ou pela frente. Eu digo que um bom herói também é testado pela qualidade dos seus vilões, seja em números quantitativos, seja pela qualidade respectiva dos mesmos. E por causa disso, decidi pegar numa lista de vilões que eu gostaria certamente de ver, ou a regressar, ou a fazer aqui uma entrada pela primeira vez a vilões esses que já foram mencionados ou set-up de alguma forma durante o primeiro jogo e quiçá até mesmo no jogo do Miles, e pronto, e gostava mesmo de ver mais ênfase, mais character development, mais story arc, seja em DLC, side quests ou até mesmo na main plot. Portanto, considerando isso, isto é só uma lista pessoal, vai ser algo não estupidamente detalhado ou extenso, e não sei se vou chegar a um top 10 sequer, portanto vai ser o top número que vai calhar. Portanto, logo se vê. Eu depois meto o número no título pelo simples não. Anyways, esta lista vai ser pela ordem dos vilões que eu menos quero para a que eu mais quero no jogo, sendo que eu gostaria de ver todos os que eu vou meter na lista. Portanto, yeah, let's get started. Portanto, em primeiro lugar, o vilão que eu vou mencionar vai ser o Prowler. Agora, o Prowler é um vilão que eu conheci pela primeira vez no Spider-Man The Animated Series, em 94, sendo que achei mesmo, mas mesmo muito, que ele era vilão na realidade do Daredevil, ou que ele era um vigilante que estava a lutar contra o Kingpin, porque tanto o Homem-Aranha como o Prowler juntam forças para derrubar o Kingpin no episódio em que ele aparece. Portanto, sempre tive esta ideia de que ele era outro vigilante, só que mais bruto. Foi a descobrir que, na realidade, sim, o Prowler tem algumas situações de ser vigilante, mas maioritariamente ele é um mercenário ou vilão. Ele é uma espécie de tio Ben para o Miles, só que street villain level. E, portanto, é, digamos, um conceito interessante e um mirror reflection bastante disturbing ou faulty do tio Ben e a sua relação que ele tem com o Peter Parker, a sua inocência, a sua pureza, a respeito de algo mais corrupto ou vil, como temos do lado do Prowler para o Miles. O Prowler, do que eu conheço, para além de ser o tio do Miles e dos trabalhos que ele fez e de ele se ter juntado também ao Sinister Six durante algumas ocasiões, ele é um vilão que eu principalmente conheço de ler certos cómics do Miles Morales, onde ele normalmente é o vilão principal do mesmo. E claro, no filme animado Into the Spider-Verse, onde ele foi um dos membros do Sinister Six, do Kingpin. Acho que é um vilão com um design espetacular. As funcionalidades de gadgets e de armas que ele usa também são qualquer coisa. Em termos de costume e de capacidades corpo a corpo, também pode proporcionar uma luta tão ou mais chata dependendo do AI e das mecânicas de combate que eles usam, em relação, por exemplo, a vilões como o Taskmaster no jogo anterior. I can almost picture a Deathstroke Arkham Origins fight.
só que entre o Spidey e o Prowler. Não sei, acho que seria bastante interessante ver o Prowler numa espécie ou de DLC ou de side quest, em que o foco principal seria no Miles e o Peter seria mais um espectador ou uma ajuda na investigação. Ver o personagem do Miles, digamos, crescer e haver algum drama e... I think it would be interesting enough, visto que esse vilão já não foi utilizado, pelo que sei, no próprio jogo do Miles. A seguir, a próxima pessoa que eu vou colocar vai ser a Wraith. Agora, para quem não conhece esta vilã, ela também é uma espécie de vigilante, por assim dizer. I mean, she uses ropes and... uma espécie tipo, não digo jogos sádicos, mas sem dúvida que o estrutura o mete em justiça por vários mecanismos e ambiente à volta. Pronto. O fato dela também é algo um pouco Spider-inspired, mas também vai de encontro ao tipo de fato, por exemplo, que o Prowler veste, só que sem capa. Para quem não sabe, a personalidade, ou neste caso a cara por trás desta vilã suposta, a Wraith, é na realidade a Yuri, a Commissioner Gordon do Homem-Aranha, que nós vimos ser uma parceira e amiga infindável do herói, mas que começou a fazer descend à loucura por ter sido despedida, por começar a abusar da sua força e do seu conceito de justiça ter sido corrupto. Caso tenham feito uma side quest na última DLC, inclusive já vemos ela a cometer um dos crimes, a castigar os criminosos, usando cordas e outros mecanismos, imitando muito o que a Wraith faz nos cómics. Ela é uma vilã algo recente e acho que daria também uma vilã muito interessante em termos psicológicos e emocionais para o Peter, seja numa DLC, seja numa side quest. Não vejo, assim como o Prowler, serem pessoas que estarão na main plot. Portanto, acho que seria bastante interessante. Again, é uma vilã que utiliza bastante hand-to-hand weapons / technology traits, mas acho que seria bastante interessante ter a vilã presente, até porque o setup nas DLCs foram bastante bons. Portanto, acho que eles poderiam ir por aí. Na próxima paragem aqui da lista vou pôr o Lizard, puramente por duas coisas. Eu sempre gostei de ver a relação do Dr. Connors com o Peter. É aquela situação de amigos de trabalho / não digo pai e filho, depende muito das ilustrações. Mas aqui o Lizard é uma espécie de vilão clássico do Aranhiço, tanto que já foi comprovado que os dois já se confrontaram mais de uma vez durante os 8 anos de casa que o Peter já tem. Não sei, acho que seria interessante ver um confronto numa side quest contra o Lizard. Imaginem estarem a investigar os esgotos, because, again, o Lizard só anda em esgotos, basicamente, e até vermos pessoas a ficarem afetadas ou doentes com algum tipo de sintomas devido a algum vírus ou propagação que o Lizard estaria a espalhar, até que se descobrem que gente dos esgotos transformaram-se em tentativas de mutação de lagartos e o Lizard seria basicamente o seu rei. Sim, eu estou-me a inspirar algumas story arcs do Animated Series, mas then again, you can only write so much com um cientista transformado num lagarto gigante, am I right? E pronto, acho que seria interessante. O personagem basicamente já tinha sido revelado ser um vilão histórico do Homem-Aranha, principalmente porque há uma pessoa naquela festa de Halloween que está vestida com o fato clássico do Lizard. Portanto, isso pode ser um nice easter egg em como o Lizard já foi confrontado pelo Peter. Acho que seria um vilão interessante para se ver numa sequela. De seguida, no meu próximo lugar de lista, para número 4, eu não me importaria nada de ver o Mysterio. E só que este Mysterio que eu vou estar-vos a falar, que está em número 4, vai ser um bocadinho diferente do Mysterio que estão habituados. Não sei se vocês sabem, mas o original, o Quentin Beck, ele morreu devido a cancro, devido à situação daqueles fumos e toda a tecnologia radioativa que utilizava para a criação das ilusões e daqueles supostos truques de magia que o Mysterio utilizava. Tanto que houve por volta de mais 2 a 3 substitutos ao personagem original nos cómics. Neste universo nós vemos que há uma fangirl ou rapariga disfarçada de Mysterio naquela tal festa de Halloween. Não sei, mas acho que seria bastante interessante se revelassem que o Mysterio neste universo, visto ser mais um em milhares no multiverso,
fosse na realidade uma mulher. Primeiro porque os CJWs e Twitter faggots iriam adorar, mas principalmente porque acho que seria um caso perfeito de ser uma fangirl a tentar criar uma nova persona de Mysterio, visto que o original morreu nesta timeline, ou ser uma espécie de aprendiz que seguia as filmagens e trabalhos feitos pelo Quentin Beck. Ou então não existir Quentin Beck at all e termos sempre esta gaja como a primeira e original Mysterio from the start. Porque se calhar só fôssemos pegar de uma rapariga que substituísse o original, eu acho que isso já foi um bocado explorado com a história do Tinker no Miles Morales, pelo que eu pelo menos consigo perceber pelos trailers. Portanto, acho que uma recapitulação dessa plot, mas com o Mysterio, acho que não iria funcionar. Portanto, possivelmente just make the original Mysterio a girl on this verse. Eu não seria contra, desde que a personagem continuasse a ter uma fishbowl e um fato característico, desde que conseguisse fazer aquelas ilusões para uma espécie de ambientação mais trippy, de horror, ou até mesmo, eu não sei, mas ter Mysterio ou a Mysterio no jogo, visualmente no gameplay, poderia ser lindo. Podíamos ter uma espécie de cenários e de ilusões e até mesmo de conversas com personagens a refletir certos momentos de tristeza ou euforia em relação ao Peter quando estivesse a experimentar a situação das ilusões. Podíamos ver um cenário daqueles filmes de terror de B-Classic que envolvem situações bizarras e de ficção científica. Seria lindo visualmente e acho que com gráficos de PS5 não ter uma Mysterio acho que seria algo like a very big missed chance. De seguida, a lista está basicamente toda empatada, porque originalmente eu pensei em colocarem o Sandman, porque ele foi referenciado no jogo original num dos podcasts do Daily Bugle pelo Jameson, em como ele já tinha sido um vilão confrontado pelo Peter algumas vezes, sempre que o último confronto foi o Sandman a tentar assaltar um banco e o Homem-Aranha conseguiu parar na altura. Agora, temos o Electro, que já foi enfrentado no original, o Sandman foi mencionado, e em termos de combate ou até mesmo em termos de gráfico de PS5 seria lindo vermos a constituição, formas variadas e as habilidades do Sandman at full display e termos até mesmo uma side mission em que ele seria o vilão principal. Mas eu sou sincero, eu iria adorar se eles pegassem e fizessem numa side mission que envolvesse assalto de bancos ou tentativa de fazer a big heist, não só com o Sandman, mas também a ter o Molten Man e o Hydro Man. Isto porque o Molten Man tem uma relação interessante com a Liz Allen e é um gajo que utiliza fogo e tal. É apelativo visualmente, then again. O Hydro Man é exatamente a mesma coisa e teve uma relação no Animated Series tão boa com a cena de ser o ex-namorado abusivo da Mary Jane e pondo o Peter numa situação mais pessoal e os poderes do Hydro Man tornarem-no quase intocável, porque temos a situação da areia que pode ser molhada e tal, mas a água já não é bem assim. E portanto, e depois claro está, o espetáculo visual da PS5 em ter estes três elementos ali todos malucos a lutar contra o Homem-Aranha, seria fantástico. Lá está, eu gosto de todos os três, apesar do Sandman ser o mais clássico e provavelmente ser o único que for aparecer. Depois de eu ter visto a forma como eles foram, entre aspas, tão maltratados, sem serem boss battles, sem personalidade, sem inspiração, origem ou uma cara humana, ao contrário do que a Leg e os Pops querem mencionar no filme do Far From Home, eu acho que estes três precisavam de urgentemente ser redeemed ao aparecerem como bandidos ou como um trio gangster depois de terem visto que o Sinister Six podia ter dado em alguma coisa. Portanto, eu gostava de ver os três, mas principalmente se tivessem que escolher um, olha, que escolhessem o Sandman, que é o mais clássico e que já foi mencionado. Mas pronto, seguinte. Portanto, a seguir, acho que iria colocar a Black Cat. Não é que ela seja uma vilã, she's more like a vigilante, ou nem é questão de ser vigilante, ela é mais uma pessoa que tem um compasso
moral compass neutro. Ela tanto rouba e tem abuso de força em termos de interrogar, bater ou se calhar até pode considerar matar. E noutras, she behaves like a vigilante or a heroine. Pá, e lá está. Eu gostava de ver a Black Cat regressar, não só porque gosto da voice actress e adoro o fato, e she's a great bombshell, eu sempre adorei a personagem dela. Não é só pelo fanservice e pelo Emmanuel adorar a Black Cat. É só porque a personagem deixou o Peter e indiretamente a Mary Jane numa situação emocional bastante grande. Para quem não sabe, spoilers da DLC do original, a Black Cat é suposto ter um filho. E há muita gente que junta A mais B e pensa que sim, o filho é do Peter. Mesmo que não seja do Peter, ou hell, mesmo que a Black Cat nem sequer tenha um filho at all, e tudo aquilo foi só para puxar drama e mentir com o coração do Peter e com o jogador, eu acho que tem muita abertura emocional e até algo dramática com a vida deles os três. Ver uma Black Cat a conversar ou encontrar-se pela primeira vez com a Mary Jane seria uma cena que acho que todos queríamos ver. Ver mais da Black Cat a ser Black Cat também. Mas também o Homem-Aranha finalmente descobrir a verdade, quer tenha um filho ou não, quer ele exista ou não, dará uma grande conversa e um grande drama e acho que aquilo mudaria a vida de todos para sempre. Talvez não da Mary Jane particularmente, quem sabe, a não ser que realmente haja filhos. Mas o Peter e a Black Cat podem nunca mais falar depois desta situação. E realmente vermos cá coisas que não se podem manter nem mesmo como amizade ou supostos partners in crime. Portanto... não sei. Há múltiplos cenários para que podem pegar para uma DLC ou para uma side mission, like, really, there is. Mas eu honestamente só quero ver mais Black Cat. Portanto, siga. Eu quero mesmo ver o desfecho da história dela neste universo. E agora, para os 2 números finais, porque obviamente estávamos todos à espera desta sequência, não é? Yup. Venom e Green Goblin obviamente são os vilões que eu mais quero ver no futuro jogo. Não há muito mais a dizer, pois não? Ending credit scene do jogo original. Temos um laboratório todo esverdeado com tecnologia, com o Norman Osborn à procura de uma cura para tratar do filho, que, uau, Norman actually cares about Harry. E temos o Harry dentro daquela coisa verde, tipo Goblin Serum, mas com teias pretas e com um visco que se mexe, que remonta obviamente para o simbiote. So of course, it's Venom Symbiote. Agora, o conceito do Harry ser o Venom não é algo de novo, até porque lá está, ele foi o primeiro Venom, entre aspas, na série do Ultimate Spider-Man, que também apareceu esse tipo de Venom no Marvel Avengers, a série animada, não é o jogo. Aí, aliás, foram bastantes Venoms. Existiram bastantes Venoms nessa série. Mas, anyways. Sim, o Harry foi basicamente o primeiro, se não me engano, a ser o Venom nesse cartoon. E ele deu ali uma cena bastante intrigante, porque é o melhor amigo do Peter, que tem todas as razões para ter inveja, mágoa, tristeza e até raiva do pai, da vida que ele leva, do stress todo. E o simbiote, seja ele alienígena com propriedades curativas como é que o cancro, seja um simbiote criado em laboratório como é nos Ultimates, que serve também ele para curar cancro e doenças degenerativas, it doesn't matter. Ou que venha até mesmo do ADN do Homem-Aranha, como foi na cena do Ultimate também. Não interessa se é alienígena ou feito em laboratório, as possibilidades de vermos o regresso do melhor amigo do Peter, de ter interações com o melhor amigo, mas depois descobrir que literalmente a sua atual bomba de oxigênio é um simbiote que o faz tornar-se numa espécie de Homem-Aranha preto, musculado, raivoso, é sem dúvida algo fenomenal. I can't wait for the boss battles. A cena das cutscenes e do desenvolvimento da história, a pressão que o Peter vai ter, porque nunca teve ninguém tão pessoal a ser confrontado, porque neste caso seria o melhor amigo dele, o amigo de infância,
seria algo fenomenal. E depois, claro, temos o próprio Norman Osborn, que é o Joker literalmente para o Homem-Aranha. Ele é o arqui-inimigo dele, ele foi na razão dos cómics por ter morto o Stacy, ter tido filhos com o primeiro amor da vida do Peter. Ele tentou matar a tia May e a Mary Jane várias vezes, drogou e estragou a vida ao Harry, tornando-o no novo Green Goblin a ele também. Tentou derrubar todos os sistemas em Nova York, quase que ia destruindo os Avengers. Criou os seus próprios Dark Avengers. Durante um tempo teve até o simbiote do Carnage, transformando-se em Red Goblin. O que eles podem puxar o Red Goblin para o Homem-Aranha 3, agora que eu penso, caso queiram meter o Norman Osborn a voltar e a criação do simbiote do Carnage, that will be massive. Ter o Red Goblin como vilão principal no terceiro jogo, ou como boss final, sendo que o Green Goblin e o Carnage seriam os vilões principais no 3. E então, as possibilidades são enormes. Mas, acima de tudo, o Green Goblin é aquele vilão que, seja no lado profissional do Homem-Aranha, seja do lado pessoal do Peter e pela relação que os dois têm, é sem dúvida um vilão destrutivo, tão ou mais do que o Venom e o Dr. Octopus. Portanto, será bastante interessante ver os dois a colidirem. E neste caso será o Peter com o Miles a tentar derrubar o Green Goblin e o Venom. O que para mim é algo bastante icónico à sua maneira e sem dúvida nenhuma que dará um bom contraste. Porque temos o Peter que aprendeu a ter um aprendiz e um irmão no Miles contra um pai e filho de sangue que estão a tentar sobreviver. Um pela própria existência dele, a tentar tirar um problema de cancro, como é o caso do Harry como Venom, e o próprio Norman, que simplesmente pela sua malvadez mascarinho pelo filho, fez Descend into Madness a tornar-se o Green Goblin. I gotta be honest, eu tenho medo do design do Green Goblin, porque cada vez que fazes o Green Goblin moderno, temos uma das três situações. Ou ele vira um Hulk com um fato robótico e um glider, ou ele vira um dragão com a cabeça de um Goblin que lança chamas, ou então um Green Goblin mais parecido com os cómics, mas que parece um Power Ranger verde. O Green Goblin clássico continua a ter o melhor design, só espero bem que se inspirem nele de uma forma para o torná-lo de uma forma mais tecnológica, sem parecer either um híbrido Hulk-dragão ou a situação de um Power Ranger verde com cara maquiavélica. Please, do Green Goblin right, porque eu quero ver o Green Goblin como vilão principal na plot do segundo jogo. That's it, guys. Acho que foi talvez dos podcasts mais curtos que eu já fiz na minha vida. Uau! É literalmente um tamanho de um episódio de anime. Nicely done. Portanto, amigos, é isto. Espero bem que tenham gostado. Quais é que são os vilões que vocês mais querem ver na sequência do próximo jogo para o Homem-Aranha? Quais é que são aqueles que vocês querem mesmo ver? Se querem ver o regresso de alguém do primeiro jogo que acharam que foi mal explorado? Eu, por exemplo, acho que com o regresso do Rhino para o Miles Morales, que não importava de ver um cameo do Dr. Octopus na prisão e um eventual regresso ao Nuance para o Vulture, acho que seria interessante. Mas, then again, para mim esses dois não são prioridade para agora, verificando a lista de vilões que eu fiz para vocês. Portanto, digam quais é que são os vilões ou até mesmo heróis que gostariam de ver em Nova Iorque para a sequela da PS5. Tudo a correr bem e um abraço.